que estão lá no começo, vamos entrar rapidamente. Os adolescentes que estão lá fora, rapidamente. Quem está lá fora, chama lá, Adriano, por favor. Vamos chamar todos. Eu quero todos aqui. Os adolescentes, as crianças, todos. Felipe, todos. Benício, todo mundo entrando. Amém? Todos, sem exceção. Glória a Deus. Devagarzinho, vamos entrando. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ontem foi um dia muito bom. A coinonia dos homens, né, Luiz? Foi muito bom. E me alegrou muito o coração de ver todos ali reunidos. Alguns não puderam estar por motivos diversos, mas aqueles que puderam estar foi muito bom, muito bom. E é maravilhoso como a Bíblia nos recomenda: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Isso é muito importante, principalmente para os dias de hoje. Se já era no tempo de Davi, mais ainda no dia de hoje, pela responsabilidade que a igreja de hoje tem perante os acontecimentos do fim. E ontem eu tinha um compromisso que eu tinha assumido já há alguns meses, né, com os casais da igreja, Primeira Igreja Batista do Ipiranga, que foi um encontro de casais, e eu aceitei o convite, e eu não poderia deixar de estar lá, porque palestrar sobre sexualidade para casais é um tema muito específico que poucos pastores podem falar, e eles confiaram em mim que eu pudesse estar trazendo lá no Vale da Bênção para as famílias da igreja, né? E eu não podia. Aí teve aquele período da minha recuperação de enfermidade, eles estavam tensos. O Alisson, que era o coordenador, estava muito tenso se eu iria ter condições ou não de estar. E aí Deus me recuperou. E aí ontem nós falamos por 3 horas para os casais, ininterruptamente. E aí eu falei assim: uau, já acho que já posso voltar. Então isso é muito bom, né? Foi muito gostoso. Não estou ainda 100% recuperado, eu sinto, né? Enquanto nós estamos aqui, então não se preocupe, Eliezer, porque enquanto você estiver aqui, o Espírito Santo estiver usando, você não sente nada. Não é as nossas forças, é as dele. Então a gente não tem que se preocupar. E foi muito bom. Os casais saíram dali edificados, eu e a Estela também. Saímos dali bastante edificados, e o comentário, né, nos grupos, a gente vê como Deus atuou de uma forma maravilhosa, né, naquele lugar. Isso é maravilhosamente importante. Eu gostaria de abrir esse culto com vocês em Lucas capítulo 21. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 21, a partir do verso 25. Quando Lucas escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas é um companheiro de Paulo, que não era judeu, ele não era hebreu, ele era gentil, ele era médico. Diz a palavra do Senhor, médico amado, que Deus preparou para estar com Paulo durante 20 anos de ministério.
E na defesa de Paulo perante Roma, no Senado de Roma, para que Paulo pudesse então ser liberto das acusações dos fariseus e saduceus, ele prepara 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, para dizer da integridade do apóstolo Paulo. E de uma forma minuciosa, ele escreve, buscando o testemunho de todos os discípulos e os irmãos. Então ele é muito criterioso, de uma forma muito peculiar da escrita de Lucas. O Espírito Santo o convocou para que escrevesse com detalhes tudo o que ele aconteceu. Ele não viveu com Jesus, mas ele escreveu tudo de uma forma tremenda sobre Jesus, de tudo que aconteceu, relato passo a passo, momento a momento, de tudo aquilo que o Senhor e o Espírito Jesus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo revelou para ele. Do versículo 20 ao versículo 24, fala da destruição e do cerco de Jerusalém, de uma forma terrível. Nós podemos ver 2 momentos para esse momento aqui. O primeiro, nos anos 70, onde Jerusalém foi completamente devastada e destruída, para cumprir a palavra de Jesus, que disse que não, os discípulos estavam deslumbrados com o templo, e Jesus olhando para ele falou: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí nos anos 70, Tito vem e destrói Jerusalém. E há uma peculiaridade na vida de Tito, que ele era ao mesmo tempo um pouco compassivo, mas extremamente orgulhoso. Vespasiano, etc., que era o imperador e tudo mais. Aí o que acontece? Ele destrói Jerusalém, aniquila Jerusalém. Há uma diáspora dos judeus, eles se espalham para o mundo inteiro e nunca mais se reuniram na terra que Deus tinha prometido a Abraão para que eles ficassem. Na volta para Roma, ele está dentro do seu navio e ele começa a enfrentar uma grande tempestade. E ele sabia da responsabilidade e do Deus de Israel. Deus permitiu que ele investisse contra Israel e dominasse e conquistasse e destruísse Israel. Mas ele sabia do poderio desse Deus. E ele diz a história que ele se orgulha e fala: no mar eu não tenho força, mas em terra eu quero ver se você me derrota. Isso foram as palavras de Tito contra o Deus de Israel. Quando ele chega em terra e quando ele chega em Roma, um mosquito entra na sua narina, vai para o seu cérebro e durante 7 anos importuna ele de uma forma absurda. E depois de 7 anos de tortura, um pequeno mosquito, Deus não precisou fazer nada além disso, ele morre com essa infecção no cérebro de uma forma torturante, para provar quem é Deus. Olha, quem pode com o nosso Deus? Glória a Deus. Ninguém pode contra o nosso Deus. Muitos teólogos por aí, eu disse domingo passado que nós temos que o quê? Selecionar as informações que estão vindo para nós via toda sorte de mídia, dizendo que esse cerco de Jerusalém vai acontecer agora lá com essa invasão de Israel. Calma. Tem planos do Senhor disso acontecer e nada vai poder mudar. Deu para entender? Nada vai poder mudar aquilo que o Senhor já determinou. Israel tem as suas peculiaridades. O tratamento de Deus com Israel é uma coisa completamente separada. Então eu não tenho que ficar temendo nada. Glória a Deus. Agora vamos ao texto 25, versículo 25.
E haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão. Aqui é genérico. Todas as nações ficarão o quê? Perplexas. Minha tradução diz desesperadas. Com o quê? Com medo. A minha tradução diz: com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror. Tem ideia da intensidade desse terror? Para a pessoa chegar e desmaiar. Olha a intensidade da investida psicológica que as pessoas terão. O medo, a intensidade desse medo. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Não é no planeta físico, mas é nas pessoas. Pois os poderes do espaço sideral serão abalados. E outro texto diz que o sol multiplicará sobremodo a sua temperatura. Então, se observará o quê? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Sendo assim, quando estes fatos começarem a surgir, exultai, se alegrem e levantai as vossas cabeças, pois está perto, muito perto, a vossa redenção. Aleluia. Tremendo. Glória a Deus, amados. Eu tenho que focar no que a palavra diz. Se você estiver amparado, guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Altíssimo, você vai descansar. Com medo? Não. Óbvio que não. Vai acontecer? Vai acontecer. Os homens desmaiarão de terror? Sim. O que pode provocar o desmaio de uma pessoa por olhar o que está acontecendo com as pessoas e desmaiarem? Tamanho índice de medo. O que pode acontecer? Quais são os fatores que interferirão nas pessoas, aonde as outras pessoas olharão e temerão, porque pode acontecer isso comigo? Imagine a intensidade disso. Mas aqueles que estão no Senhor vai descansar à sombra do Onipotente. Glória a Deus. Não importa o que vai acontecer. Não importa a destruição bélica. Guerras, rumores de guerras, terremoto, o calor exacerbado das temperaturas que estarão numa grandeza que nós não suportaremos fisicamente. Nossos corpos têm uma média de temperatura interna de 36 graus. Essa é a média. O que passa disso, nós começamos a entrar no estágio ofegante. Pega você num estágio de 37 graus, 38 graus, 39 graus de febre, 40 graus você fica em convulsão, alguns. Imagina uma temperatura de 46 a 48 graus, a 50 graus, como a minha filha pegou nos Estados Unidos agora. Não dá, é sufocante. Não tem ar para respirar. Isso vai acontecer.
De onde está vindo esse calor? De onde está vindo essa altas temperaturas? O Senhor falou que o céu aquecerá 7 vezes mais. E quando chegar nesses estágios, eu quero e vou estar no esconderijo do Altíssimo. Deus vai mandar um Springer para mim, exclusivo do céu. Aleluia! Glória a Deus! É isso que eu quero que você saia com essa garantia. Então, a garantia não é você se auto-refrigerar ou se auto-proteger. A garantia é estar na intimidade com o Senhor, porque Ele vai colocar os teus anjos ao teu lado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa daqueles que não têm Deus. É esse. Esse é o ponto. Então não tenho que temer nada, absolutamente nada. Se eu não tenho que temer as modificações atmosféricas que virão sobre o planeta, eu não tenho que temer nenhum homem também. E nada que possa me acontecer, absolutamente nada, porque quem está comigo vai me proteger. Certamente eu estarei debaixo das suas asas e estarei seguro. E ele afirma que a sua verdade é escudo e broquel. Deu para entender, amados? Então não importa. Eu imagino o que aconteceu ontem com um grupo de 8.000 pessoas. Não é pouca gente. Ao receber um SMS no seu celular de uma empresa chamada General Motors, funcionários que trabalhavam em São Caetano, Taubaté e São José dos Campos, nas 3 unidades, dizendo que eles estão demitidos, que não precisa comparecer ao trabalho a partir de segunda-feira. 8.000 pessoas foram dispensadas da General Motors. O que esses homens estão vivendo hoje, nesse domingo? Os pais, são 8.000 famílias, com um esposo e no mínimo um filho, são 24.000 pessoas, ou 32.000 se tiver 2 filhos em média. Olha o pavor dessas pessoas. O Walmart, há 15 dias, no nosso país, uma das redes de varejo dos Estados Unidos, a maior nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pediu falência. Não é recuperação judicial, fechou as portas. Magazine Luiza, Magalu, fechou o balanço dela nesse último trimestre, 341 milhões de prejuízo, e ela está em bolsa. As ações despencaram, porque não se vende nada. A General Motors, a desculpa foi: não estamos vendendo um carro. O pavor das pessoas: o que vai ser da minha vida? O que vai ser agora? Eu vou receber indenização, mas esse dinheiro já e vai sucumbir. E o que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus. Aleluia. Eu vou estar em Mateus 6,36, onde ele diz que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e comer, beber e vestir, Ele vai me dar, Ele me garante. Glória a Deus. E por aí vai. Outras empresas que já sucumbiram nesse ano, e não são poucas. Mais de 500 grandes empresas de porte limitado. Não estou falando de EPP, nem de microempresa, nem de individual. Estou falando de empresas produtivas. Já fecharam suas portas. Quantas pessoas com medo do que fazer, do que reagir? Final dos tempos, amados. Mas aqueles que esperam no Senhor, Isaías capítulo 40, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. O Senhor vai restaurar. Não precisamos temer nada. Glória a Deus.
Só temos que estar o quê? Seguros nele. E observar os fatos. Observar os fatos. Eu não vou entrar em aspectos de afirmação escatológica. Porque o aspecto da escatologia, na mídia, todo mundo tem as suas razões. Ou não? E afirmam que será assim. O outro afirma, é assim que vai ser. Eu quero ficar com a palavra. Que vai acontecer, vai. Precisará acontecer. Os irmãos de Tessalônicas, quando Paulo escreve o livro de 1 Tessalonicenses, ele, lá no capítulo 5, onde ele começa a falar de que forma vai haver o arrebatamento, onde os irmãos, aqueles que estiverem vivos, primeiro os que estiverem mortos vão vir com o Senhor nos ares, os corpos ressuscitarão, aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram no fogo, aqueles que morreram sucumbidos na água, na terra, já estarão com os seus corpos, seus ossos desfalecidos. Estes elementos, mar, terra, fogo, ar, devolver os corpos daqueles que estarão vindo, que dormiram em Cristo Jesus. Encontra alma e espírito, e com os corpos transformados na mesma essência do corpo de Cristo, com o Senhor Jesus nos ares, encontra. E todos aqueles que estiverem vivos estarão com seus corpos transformados, no abrir e piscar de olhos, e sobe com o Senhor nos ares. Imagine essa palavra lá na época de Paulo, para os irmãos de Tessalônica. Eles começaram a vender tudo, carro, casa, tudo. E aí Paulo escreve a segunda carta. Calma, irmãos, vamos viver a vida normal. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos plantar, vamos colher, vamos negociar, vamos fazer tudo. Por quê? Capítulo 2 do segundo livro de Tessalonicenses, segunda carta. Ei, calma. Não se preocupe vivendo ou vendendo tudo, esperando que esses acontecimentos acontecerão agora. Não! Isso não acontecerá. O quê? A volta do Filho do Homem. Sem que duas coisas aconteçam. Duas coisas: a apostasia da fé, abandono da fé. Abandono da fé não é você ser ateu e não confiar em Deus. Não. É o que muitos estão fazendo hoje dentro das igrejas. Os maiores ateus que existem estão dentro da igreja. Porque dizem que Deus existe, estudam que Deus existe, mas vivem uma vida como se Ele não existisse. Esses são os piores ateus. Abandono da fé. Ou seja, eu não creio que Ele pode. A fé é relevante. É uma coisa condicional. Fé não. Fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas o quê? Aquela que você vive, aquela que você crê. E aí, essa apostasia, essas N doutrinas que nós vemos por aí, meu irmão, minha irmã, essa afronta que Satanás faz. Ainda ontem eu estava falando para os casais sobre como Satanás afronta Deus. Ele odeia a família, porque ele veio matar, roubar e destruir. Ele odeia você, odeia o amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, porque ele não suporta isso. E aí, quando ele vê a intimidade de um casal, ele fica irado, porque ele não sabe a gloriosidade que é isso. E aí o que acontece? Ele pega dois homens para se relacionarem mutuamente entre si. Como em Noé, Deus não suportou mais a pecaminosidade do homem, da iniquidade. Ele falou: vou destruir o homem. E destruiu. Somente oito ficaram vivos. Depois que saiu da arca, o que Deus faz? Faz um pacto. Faz um pacto com Noé e aparece no ar o quê? Aparece um e diz para Noé: nunca mais eu vou destruir o homem por causa do seu pecado.
Um pacto, ou não? E não vou destruir mais a terra com o mar. Amém? Quando Deus vê essa nojeira que está aí fora, homem se relacionando com homem, agora não se casa mais homem com homem, agora é 3 homens casando entre si, e 3 mulheres casando entre si. E aí tem igrejas que está tudo certo, que Deus é amor. Quando Deus vê essa nojeira toda, essa pecaminosidade toda, entre um homem se relacionar com outro homem, e Deus querendo investir contra isso, vem Satanás e fala: ó, a camiseta dele tem um arco-íris, você lembra disso? Ó a bandeira que está na sala dele, olha a foto do quadro dele, tem um, lá no quarto dele, na cabeceira da cama, tem o quê? Um arco-íris, só para Deus lembrar do pacto que ele falou que não ia destruir o homem. Olha como Satanás é sujo. É sujo, e nós temos que nos preparar para isso, porque ele vai investir de uma tal maneira para criar esse medo, essa coisa terrível e tenebrosa. Mas irmãos, em nome de Jesus, você que é salvo em Cristo Jesus e tem a sua fé firmada nele, descansa nesse poderoso e onipotente Deus. Amém? Amém? Amém. Recebeu esse medo, essa mensagem? A quem temerei? Nada. Não temerei, porque logo nós estaremos com o Senhor nos ares. Glória a Deus, queridos. Louvado seja Deus por isso.